E aí galera, beleza? Como vocês estão? Tranquilos? Então, eu tô aqui para reagir a esse vídeo de um liberal que se chama Se não existisse Estado, descubra como seria um mundo anarquista, do Jovem de Negócios. Mandaram para mim esse vídeo, eu ia reagir em live, não consegui, então vou reagir aqui mesmo em off e depois eu postar. Então vamos ver como é que vai ser essa parada, né? Como é um liberal, eu vou fazer algumas previsões. Vai ter muito espantalho, vai ter muito de mentiras, mas vamos ver, posso estar enganado. Né? Vamos ver se ele vai citar lugares realmente sem Estado, né? Ou se ele vai inventar na cabeça dele que quer viver sem Estado. Ou se ele vai citar, tipo, lugares que não é anarquia, né? Dá pra você ter sociedades sem Estado que não são anarquia. Mas vamos ver. Pensa na ausência de Estado, talvez venha na sua cabeça esse tipo de cena aqui. Mas será que Não, todas essas cenas aí que apareceram são em lugares com Estado, né? Então não me viriam na minha cabeça essas cenas num lugar sem Estado. Até porque, né, como eu já disse, todas essas cenas são em lugares com Estado. Mas vamos lá. uma sociedade que decide não possuir Estado decairia até esse mesmo ponto? Será que uma sociedade que não tem Estado decairia até o ponto de parecer que tem Estado? Essa é a pergunta que tem sido feita há séculos. A ideia de uma sociedade sem um governo centralizado é extremamente intrigante e até controversa. Algumas pessoas acreditam que uma sociedade sem Estado é a chave para a liberdade individual e coletiva. Óbvio, óbvio. Rojava, mano. Rojava. Olha pra como que é Rojava, meu irmão. Lá é sem Estado. Lá é sem Estado e as pessoas vivem, né? Elas têm liberdade individual pra caralho. Elas têm igualdade. Todo mundo tem acesso à comida. Foi o único lugar lá do Oriente Médio que erradicou a fome. E eles não são o país mais rico, pode ter toda certeza. Porque, né, eles não têm toda aquela industrialização do capitalismo e tudo mais. Você vê que não é necessário isso para que as pessoas não passem fome. Não tem sem teto, tudo tá ótimo lá a vida deles. Né, se não fosse os países em volta estarem atacando eles constantemente e o Estado Islâmico, não teria problema nenhum lá, tá ligado? Enquanto outras temem que isso leve ao completo caos. Mas então, como é que seria viver numa sociedade sem Estado? Será que as pessoas seriam capazes de se autogerir, de tomar decisões importantes e resolver conflitos sem intervenção de uma autoridade superior absoluta e inquestionável? Será que a Óbvio, né? Rojava. ausência do Estado levaria a uma violência desenfreada ou ao apocalipse? Não. Na verdade, as violências desenfreadas e etc. são sempre em lugares, né, com Estado. Normalmente os Estados estão interferindo nesses lugares. Guerras, por exemplo. Guerra da Ucrânia. Onde está o não Estado ali? Né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Guerras, no geral, são sempre mantidas por forças dominantes, né? Hoje eu quero explorar com você esse mundo intrigante e descobrir se o anarquismo, a ausência de um Estado, pode ser a chave para um futuro melhor ou se é apenas uma utopia distante. Então já define que anarquismo é a ausência de Estado. Então já podemos ver que o liberal não sabe que é anarquismo. Né? Que anarquismo não é simplesmente a ausência de Estado. Então já começamos aí. Mas era óbvio. Eu tô falando, liberal não. Mano, você tem anarquista que não manja muito de anarquismo. Imagina um liberal que se propôs a fazer um videozinho comercial pra ganhar views e dinheiro com isso. Mas eu estou pré-julgando, tá? Desculpa, senhor jovem de negócios, que vai que na verdade você manja muito de anarquismo e eu que estou errado, né? Às vezes meus livros todos que estão aqui, né? Que não faltam livros aqui atrás de mim sobre anarquismo, não faltam experiências que eu já estudei, anarquistas, tem bastante lugar no mundo que não tem Estado. Os maiores são Rojava, Chiapas. Rojava, para quem não sabe, né, possui um, um local que é maior do que duas Israel juntas lá dentro, tá ligado? É mais de 40 mil quilômetros quadrados, se não me engano, 50 mil quilômetros quadrados. 40 mil, acho que foi Maknovitina, que também foi um lugar sem Estado, anarquista. Mas vamos lá. Às vezes o cara vai falar bem do anarquismo, eu não sei. Acho difícil vir de um liberal, mas vamos lá. E se você já tem uma empresa que fatura pelo menos R$ 1 milhão por ano. Apesar da ausência de Estado ou o anarquismo ser muitas vezes associado a ideias extremistas, a verdade é que existem muitas teorias anarquistas diferentes, cada uma com a sua própria visão de como a sociedade sem um Estado poderia funcionar. Algumas teorias propõem uma sociedade baseada em liberdade individual e empresas privadas. Esses são, por exemplo, os libertários. Viu como o cara não sabe nada do que é anarquia? O cara pegou um cap e já jogou no negócio. Tá ligado? E também, ó, como ele não sabe, os anarquistas usaram o termo libertário para se definir muito antes de existir ANCAP. Muito antes de existir ANCAP. Antes do Rothbard nascer,
os anarquistas já estavam se declarando como libertários. Então ele já mostra que ele não tem noção do que ele tá falando. Mas é óbvio, eu não espero nada de liberal, mano. Enquanto outras ideologias anarquistas defendem a ideia de uma sociedade baseada em colaborativismo e autogestão, de forma que todos espontaneamente queiram entregar aquilo que eles produzem para o bem comum. Isso seria o comunismo. O conceito de Estado. Ele ia falar do anarco-comunismo, pelo menos, né? Mas ele mandou logo um comunismo, uma bandeira soviética. Provando mais uma vez que eu estou correto até agora, que liberal não sabe do que está falando. E só para deixar claro de novo, Rojava, tá? Deixar claro de novo. As pessoas realmente conseguem trabalhar de maneira cooperativa, tá? Esperando ele falar que não é possível algo do gênero. Em termos simples, nos diz que o Estado é uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. Ele é responsável por reduziu completamente o significado de Estado, né, para o que está no dicionário. Não tem uma teoria do Estado por trás, né? Não que o Estado não é um veículo de dominação de classes ou algo assim. Estado é só, o que é? Uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. Isso faz muita coisa pode ser considerada um Estado, né? Soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. E tipo assim, imagina que, sei lá, qual é o tamanho dessa área delimitada, tá ligado? Se sei lá, você mais 3 brother, formam uma mini cooperativinha dentro da sua casa. E vocês, como vocês 3, decidem que vão ter uma governança ali dentro, certo? Dentro daquela área. Isso seria considerado um estado, tá delimitado ali dentro. Então, tipo, é muito reducionista, né? Mas não se espera muito de liberal também. Ele é responsável por estabelecer as leis e regulamentações que governam as atividades dentro desse território e tem o poder de fazer cumprir essas leis por meio de instituições como a polícia e como as forças armadas. E há quem diga que... Aí melhora. Estado precisa de ter polícia e forças armadas para impor o que eles desejaram, o que eles querem. A impor. Se é contra isso, as armas, nós temos armas, tá ligado? E uma coisa é certa, que o Estado sempre será uma entidade coercitiva que te obriga a pagar impostos e que faz você trabalhar para ele sobreviver, isso em tempos de bonança, tanto em tempos de crise. Há quem diga que não teve uma organização criminosa na história da humanidade que conseguiu criar um ciclo de violência e crimes tão forte quanto o próprio Estado. Mas será que isso é de fato o problema do Estado? Ou será que o problema é justamente as pessoas que administram o Estado? Será que é a natureza do ser humano, que, especialmente quando ele ganha... Não, você tá falando merda, né? Tá falando merda. Assim, será que todas as pessoas que sempre estiveram no poder em todos os lugares do mundo que são um problema? Ou será que o problema é o Estado? Eu tô achando que pode ser a natureza humana. Então vamos manter o Estado. Vamos supor que é a natureza humana. É a natureza humana o problema. A natureza humana sempre vai, né? O cara vai ter poder na mão dele e vai fazer merda. Então vamos manter o Estado, tá ligado? Isso é um ótimo motivo para não existir Estado. Se, quando existe Estado, pessoas que têm poder dele vão fazer tudo que é necessário para se privilegiar, a melhor coisa a se fazer é não ter Estado, né? Concorda? Ganha poderes sobre outros seres humanos, ele acaba tendo sua cabeça poluída, deslumbrada com tanto poder e com tanto controle, e com isso sentem incentivo para tirar vantagem dos menos favorecidos e facilmente manipuláveis? Ou será que o Estado realmente garante direitos e define limitações do que você pode ou não pode fazer para o bem de todos? Afinal, o Estado diz que ele garante a nossa segurança. Ele te dá iluminação pública, ele te dá leis, ele dá justiça, ele dá punição para aqueles que não andam. Vamos lá, vamos destrunchar o Estado aqui. Segurança. Segurança, ele tem o monopólio da violência, ele não permite que nós nos organizemos para a gente poder ter segurança. Não permite. É proibido que nós espontaneamente peguemos em armas e façamos nossa segurança. Como, por exemplo, em Rojava, que lá os cidadãos fazem a parte da segurança. Né? Não tem a polícia, né? A força especial da polícia e tal. O que acontece é que as pessoas são todas treinadas e todas as pessoas fazem parte das rondas policiais, na polícia, né? Das milícias populares, por exemplo. Iluminação pública, a gente não pode. Se você tentar fazer iluminação pública, por exemplo, você vai ser multado, não pode. Só o Estado pode fazer isso. Leis também só o Estado pode fazer. Justiça, só o Estado pode fazer. Punição, só o Estado pode fazer. Eu sou contra a justiça do Estado, não é justa. Eu não acho que vocês também achem que seja justo. As leis do Estado são impostas, foda-se o que a gente acha. E a punição também é imposta e foda-se o que a gente acha. Sou contra a punição também. Então, tipo assim, só merda, né? Só merda. A segurança é uma merda, as leis são uma merda, a justiça é uma merda, a punição é uma merda. E a iluminação pública, em alguns lugares, é uma merda também. Se for no bairro de rico, vai ser boa.
E a gente não pode tomar nas nossas próprias mãos e fazer nossas próprias escolhas. De acordo com o caminho que o Estado define, que é o melhor para a sociedade. Bom, definitivamente não é o que pensa Harry Brown, que falou: o governo é bom em uma coisa, ele sabe quebrar as suas pernas, apenas para depois lhe dar uma muleta e dizer: veja só, se não fosse pelo governo, você nem seria capaz de andar. Então, eu te Exato, isso é real, isso eu concordo. pergunto, e se Estado não existisse? E se não houvesse essa força autoritária que alcança todos os territórios do país e que tenta controlar boa parte da sua vida com o discurso de que isso é para o seu bem? Bom, os anarquistas acreditam que as pessoas podem se organizar e viver numa sociedade baseada na cooperação voluntária, na solidariedade e na autogestão. Rojava, Zapatistas, Makhnovitina, El Rumoso. Ixi, tem tanto lugar, mano. Tem tanto lugar. Então, sim, nós não só acreditamos, nós sabemos. É mais do que acreditar. Nós sabemos que isso acontece. Fora todas as sociedades, né, pré-Estado também, né? Nós temos 150 mil anos de humanidade aí. E a maior parte dela, a maior parte das sociedades, elas não tiveram Estado. E elas viviam na base da cooperação. Aqui tem raízes históricas em alguns movimentos sociais e políticos que se opuseram à opressão e à exploração do Estado, à monarquia absolutista, a ditaduras governamentais. E, como a gente viu, mesmo que existam várias correntes diferentes de pensamento anarquista, elas compartilham uma visão utópica de uma sociedade sem hierarquia, em que todas as pessoas são livres e iguais em seus direitos. Definição de utopia tirada do rabinho liberal, né? Porque existe. A não ser que você ache que coisas que existam são utopias, né? Por que eu falo visão utópica? Porque essa visão é impossível de alcançar? Não necessariamente. É porque, inevitavelmente, sempre vai existir alguma forma de organização para controlar segmentos da sociedade. Por exemplo, você pode imaginar qualquer sociedade pós-apocalíptica de ficção em que algumas pessoas vão simplesmente acabar tomando mais partido para ser ativos em relação às questões públicas do que outras. Tipo assim, anarquistas, vamos olhar para o mundo real e ver como funciona de verdade? Vamos. Liberal, vamos olhar para a ficção científica? Vamos olhar aqui para o The Last of Us? Perceba que essas pessoas tomam mais conta da sociedade do que as outras. Smoke, cala sua boquinha, Smoke. Deixa eu fazer aqui o meu videozinho. O gato não cala. Perceba, né? Como que, né? Eu já sabia. Mesmo se tiver coisas que eu concorde no vídeo, é cagada, é o relógio quebrado, certeza. Eu duvido que esse cara sabe o que é anarquia, mano. Ele deve ter pedido pra alguém fazer esse roteiro pra ele e ele só leu esse roteiro, talvez, tá ligado? Então sempre vai haver um conselho de representantes em que membros daquela sociedade são escolhidos para representar os outros, debatendo entre si as questões de interesse geral e tomando decisões como se todos fossem uma grande família. É claro que isso não necessariamente aconteceria numa estrutura em que uma ou algumas pessoas vão tomar partido em relação às questões de todo o território nacional, mas isso pode acontecer de forma fragmentada, com núcleos de gestão dependendo da região em que um grupo de pessoas mora. Você pode ver... Tipo assim, pra ele, se existir um federalismo, que é o anarquismo, né? Federalismo. Então nós nos dividimos em várias federações, várias comunas. E nessas comunas, nós podemos delegar pessoas pra resolver algumas coisas específicas, certo? Existe uma democracia direta, todo mundo pode decidir. Só que nós podemos delegar algumas pessoas para algumas características, né, chave. E elas vão trocando de cargo, mas mesmo assim. Na cabeça de um liberal, isso já não seria anarquia. Por quê? Porque eles não querem que a anarquia seja possível. Isso é óbvio. Quando você conversa com qualquer liberal, com qualquer ANCAP, quando você conversa com qualquer comunista, eles tentam achar algum motivo para falar que aquilo não é anarquia. Não, mas perceba, essa pessoa aqui, nesse momento que ela está tomando conta dessas coisas, ela tem uma hierarquia. Fala, meu irmão, você sabe o que é hierarquia? Normalmente a pessoa não sabe. Ela pensa que hierarquia é uma ordenação. Ela pensa que hierarquia é quando algo está ordenado, é uma hierarquia. Ela não entende o que é hierarquia. Ela não entende que hierarquia é quando existe uma dominação de um grupo de pessoas por outro grupo de pessoas. E é isso que a gente é contra. Não contra a ordenação. Tanto que nós falamos, a anarquia é ordem. Smoke, poderia... Por favor, mano. Por favor, Smoke. Deixa eu fazer um vídeo, Smoke. Isso é muito chato, meu filho. Vamos lá fora, vai. Vamos, Smoke.
ter isso acontecendo na vida real até. Se a gente colocar como exemplo várias tribos da Oceania, na África e até dos Estados Unidos, onde reservas indígenas inclusive atuam com uma jurisdição, leis, representantes próprios, que são separados do Estado americano. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a tribo, você deve ter ouvido falar, dos Yanomamis, em que a sociedade se organiza em aldeias autônomas e todo mundo divide as tarefas e as decisões são tomadas em conjunto. Agora, eu quero que você pare para pensar em cada um desses exemplos e me diga uma coisa em comum que todos eles possuem. Sejam anarquistas, capitalistas, socialistas e por aí vai, é o hábito de deixar o like num vídeo. Tá, agora é sério, pensou no que eu te falei? Então, se você chegou na conclusão, todas essas sociedades são pequenas, todas essas tribos indígenas são pequenas, você acertou. Elas não tiveram evolução, não tiveram desenvolvimento tecnológico, não inventaram celulares, não inventaram internet, não inventaram engenharia aeroespacial. Mas ainda assim, existem teorias de que sociedades sem o Estado centralizado poderiam funcionar, mesmo em lugares com milhões de habitantes. Rojava tem milhões de habitantes. Milhões de habitantes. Rojava tem um território 2 vezes maior. Cabe 2 Israel e uma jamaiquinha ali junto no território de Rojava. Então, né, nossa, dizem que poderia. Não é dizem que poderia. Pode, meu filho. Ah, mas você viu? Eles não desenvolveram foguetes, não desenvolveram um celular. Pra começar, né? Tem muitos motivos pra isso não acontecer. Pra começar, primeiro eles querem resolver todos os problemas deles, antes de mais nada. Né? Eu acho isso super válido. Eu acho super válido. Eu acho que isso deveria ter acontecido no mundo. Porque, por exemplo, a gente fala assim, pô, legal que Rojava todo mundo tem comida, todo mundo tem casa. Mas eles já mandaram foguetes pro espaço? Eu prefiro muito mais que todo mundo esteja comendo e todo mundo esteja tendo casa do que ser que nem uma merda nos Estados Unidos, que tem milhões de pessoas em situação de rua, milhões de pessoas em situação de rua, milhões de pessoas passando fome nos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo. Mas eles mandam foguetes pro espaço. Assim, beleza, você quer ser liberal? Você acha isso muito legal? Você acha que isso que é a evolução da humanidade? Beleza, mano, apoia isso aí. Agora você vai falar que não dá certo, né? Não existe evolução, porque todo mundo tem comida, porque todo mundo tem acesso à saúde, educação, moradia, comida, tá ligado? Isso é muita burrice e muita filha da putice, na minha opinião, também. Né? Eu acho que liberal é meio tudo filha da puta mesmo. Quando você para pra analisar bem o que eles defendem. E o cara defende tipo isso. Fala, pô, mano, legal que os caras tenham tudo isso lá. Muito bom que os caras tenham tudo isso. Mas eles não têm celular. Eles têm celular, óbvio, né? Porque o mundo. Eles estão vivendo no mundo real. E no mundo real já inventaram o celular. Então eles não precisam inventar o celular porque já inventaram o celular. Então eles já aproveitam o celular que foi inventado. Porque podemos olhar para o mundo. A maioria dos lugares com Estado não inventou o celular. Né? A maioria unânime. E a maioria. Todos os lugares com Estado, se pá, ou pelo menos a maioria unânime dos lugares com Estado, tem gente passando fome, tem gente sem casa. Não é incrível? Não é incrível? Eu acho incrível isso. Mas, né, pro liberal, ainda mais que ele é playboy pra caralho, né? Que eu vi algum vídeo dele, muitos anos atrás, que ele que perguntaram como você conseguiu ficar um jovem de negócios rico, né? E ele falou que ele herdou. O pai dele morreu e ele herdou a grana dele. E aí ele ficou fazendo vídeo pra internet mostrando a evolução dele. Que ele conseguiu ganhar patrocínio de banco, essas coisas, e ele acabou ficando com mais dinheiro. Né? Daí agora ele faz esses videozinhos assim, tipo, pô, mano, pessoas com casa e comendo, isso é uma merda. Melhor inventar o celular, porque foda-se, né? Pra ele, foda-se mesmo. A maioria das pessoas foda-se, na verdade, né? Poucas pessoas somos como nós, anarquistas, que quer que todo mundo tenha acesso a tudo que é necessário para sobreviver. É pouca pessoa mesmo, tá? É pouca gente mesmo. Até entre os marxistas tem poucos que pensam assim. E a maioria gosta de lugar que nem China, por exemplo. Você mostra na China, você mostra foto que tem miséria pra caralho em algum lugar e centros urbanos ultra sofisticados. Isso pra mim é a figura do capitalismo, quando um lugar desse é assim. Vai ter muito marxista que vai falar, não é isso que nós queremos, foda-se todo mundo ter acesso a tudo que é necessário para sobreviver. Legal, impérios. Impérios, nós gostamos de impérios, mano. Eu não. O meu pensamento é o seguinte, o mais importante é todo mundo ter acesso a tudo que é necessário para sobreviver. E aí, quando todo mundo tem acesso a tudo que é necessário para sobreviver, nós pensamos em fazer celulares. Não dá pra dar um passo, sabe, pular um patamar tão básico da humanidade que é todo mundo ter tudo que é necessário para sobreviver. Para mim não tem como. E aí, lá em Rojava, as faculdades estão cada vez mais desenvolvidas. E aí agora que tá todo mundo tendo tudo que necessário para sobreviver, eles conseguem produzir pesquisadores. E aí, eles, com esses pesquisadores, eles podem inventar o que eles precisam também. E não o que o mercado precisa. O que a sociedade deles precisam. Não é legal? Eu prefiro. Ah, não, eu sou liberal, eu não gosto. Eu gosto de pessoas passando fome, mas mandar foguete pro espaço. Eu gosto disso. Beleza, mano. Pode falar, pode achar que você gosta disso. Mas não vem mentir
falar que esses lugares não existem, não funcionam. Porque você está mentindo. Você está assim, não, eu entendo o seu ponto de vista anarquista. Eu acho legal que existam lugares assim no mundo. Ou não, odeio que existam lugares assim no mundo, porque isso vai de frente com o que eu acredito. Porque pro liberal, ser liberal, muitas vezes ele precisa negar a realidade, como esse cara tá negando a realidade agora. E ele precisa fingir que é impossível acabar com a fome do mundo. E não é, mano. Rojava não é um lugar rico. E eles acabaram com a fome. Eles não são um lugar rico, eles acabaram com toda a população de rua. Nem tem gente morando na rua em Rojava. Tá entendendo? E, não, mas tem que ter hierarquia. Não tem que ter hierarquia. Olha como funciona o sistema de Rojava. E a polícia. Eles se organizam para fazer a própria segurança. Todo mundo sabe fazer segurança. Todo mundo. E eles se revezam de tempos em tempos para as pessoas fazerem a segurança da rua. Então não existe autoridade na polícia. Eles não são algo à parte da sociedade. Eles estão junto com a sociedade. O integrante da polícia deles, né, da segurança deles, faz parte da sociedade. Num lugar que tem polícia, não. Eles são autoridade, eles são acima da sociedade. E aí você vê todos os problemas que isso traz na sociedade. Nós só temos que passar pano para o resto da vida. Mas é isso, continuando aqui. Para explicar isso, eu vou dar 2 desses vários pontos de vista e também te fazer uma outra pergunta. Para você, o dinheiro é algo imposto à força na nossa sociedade ou algo aceito e consentido por ela? Bom, só do Estado obrigar todo mundo a aceitar a moeda estatal, meio óbvio, né? Não é meio óbvio? O Estado obriga que se você fizer alguma coisa, você tem que aceitar obrigatoriamente dinheiro estatal. Então eu acho que isso já deixa claro, né? se você me disser que o dinheiro é algo imposto à força na sociedade e que uma sociedade não dependeria dele para sobreviver, então provavelmente você é simpatizante do comunismo. Você ouviu falar que o caminho para o comunismo é justamente levar numa sociedade sem Estado, onde tudo é de todos, porque todos compartilham os seus próprios bens e serviços para o bem comum. A teoria do comunismo explica que o capitalismo é um caminho inevitável para a chegada do comunismo, porque é o capitalismo... O cara não sabe nada do que ele tá falando, mano. É alguma vertente do marxismo que vai falar dessa etapa capitalista. Alguma. E eu nunca vi alguém falar que é inevitável. Que do capitalismo inevitavelmente vai dar no comunismo. Se alguém falou, a pessoa é muito sem noção. Que isso é uma previsão do futuro, né? Não, o capitalismo inevitavelmente vai dar no comunismo. Pode dar no fim da humanidade. Mas óbvio que liberal não ia saber do que ele tava falando. É óbvio. Pode dar no fascismo, pode dar em várias coisas o capitalismo. Nem inevitavelmente no comunismo. Que faria eclodir todos os atritos e revoltas que fariam com que permitiriam finalmente que o povo, o proletariado, deixasse de ser oprimido pelos empresários, os detentores dos meios de produção. E dinheiro, em paralelo a isso, de acordo com os comunistas, é algo que oprime o povo, já que o povo depende de trabalhos análogos à escravidão para conseguir apenas sobreviver. Imagina que uma ilha fictícia adotou... Fictício? Vamos lá, para exemplos fictícios, porque liberal vive disso, de exemplos fictícios. Essa ideologia comunista aí. Vamos chamar ela de Ilha Marx. Na Ilha Marx. E o cara não dá um exemplo de anarquismo, ele dá um exemplo de Marx. Ô, liberal, se for falar de anarquismo, por que você não fala de anarquismo? Eu não vou nem falar os nomes dos... Não vou falar porque eu tô num canal anarquista, né? Então, tipo assim... Mas se eu falar pra você, eu nem ia te falar o nome dos anarquistas pra você não fingir depois que você sabe. Mas como eu estou no meu canal anarquista, obviamente eu vou ter que falar. Mano, por que não falo de Proudhon? Proudhon é quase liberal na visão do resto dos anarquistas, tá ligado? Você não falou do Bakunin, do Kropotkin, do Malatesta, tá ligado? Tem tanto anarquista pra você falar. Anarquista de verdade, anarquista. Contra as hierarquias sociais. Os marxistas nem são contra a hierarquia social. Eles acreditam que quando chegar no comunismo vai ter centralismo democrático. Voluntário, patifaria, né, mano? Então, todo mundo centralizado democraticamente, voluntariamente, né? É engraçado. Eles não são contra as formas de autoridade. Eles não são mesmo contra a forma de autoridade. Eles querem acabar com as classes e acabar com a autoridade, não sei nem como que isso pode ser possível, mas eles são a favor disso, não sei como. Todos são iguais, não existe hierarquia, e as pessoas da ilha são altamente responsáveis por si mesmas e pelos outros membros da comunidade, criando uma forte cultura de colaboração e ajuda mútua. As necessidades de cada indivíduo são atendidas de acordo com as necessidades de toda a comunidade e não de acordo com a sua riqueza ou posição social. Aliás, na ilha não existe riqueza, no sentido financeiro da palavra, porque o dinheiro foi abolido. Todas as necessidades de um... Riqueza é dinheiro pra ele, né? Você percebe? Riqueza é literalmente o dinheiro, não os produtos. Cidadão comum da ilha são atendidas através de trabalhos voluntários. As grandes decisões, então, elas são tomadas por comitês e assembleias. E se a ilha tiver milhões de habitantes? Então, vários comitês são formados, representando cada parte da ilha e formando uma assembleia em que tudo é discutido e decidido em prol dos habitantes da Ilha Marx. Cada cidadão... Então, né? Só que se fosse uma ilha gigante, com milhões de habitantes,
As assembleias iriam decidir coisas locais, né? E talvez elas se federalizassem para decidir coisas em conjuntos, nas que tem a ver com o conjunto, tá ligado? Não vai fazer uma assembleia que vai decidir coisas para quem não tem nada a ver com aquilo. Senão não é mais anarquia. O cidadão trabalha e se educa com o objetivo de melhorar a ilha, para si e para os outros à sua volta. E já que não existe dinheiro, cada um pode trabalhar naquilo que gosta, sem medo de pobreza. Afinal, um humorista trabalha, em última análise, pelo dinheiro ou para fazer as pessoas rirem, porque é isso que ele gosta de fazer, não é? Então, como consequência, a arte, a ciência prosperam na ilha. Algo que eu quero... Isso é muito fácil em Rojava mesmo, mano. Rojava, a arte e a ciência está prosperando mesmo. As pessoas realmente têm tempo para fazer pesquisas lá em Rojava. Só que tem um porém que ele já não citou. Que existe um trabalho necessário. Existe um trabalho necessário. Só que a diferença é que todos fazem junto esse trabalho necessário. Então, como todos fazem junto, não tem jovens de negócio lá para ficar sem fazer nada na vida dele, todos estão fazendo trabalho necessário juntos, é muito rápido o trabalho necessário de ser feito. Imagina que o trabalho necessário para ter comida, para ter casa, para ter segurança, para ter iluminação pública, sabe? Para ter tudo que é necessário, esse trabalho é necessário. Vamos dizer que todos os habitantes têm que participar desse trabalho necessário. Cara, é pouquíssimo tempo com todas as pessoas juntas para atingir esse trabalho necessário. E aí sim, você tem tempo pra caramba pra fazer todas as outras coisas. Isso que é foda, isso que é da hora, tá ligado? O capitalismo, então, mataria, já que ele sufoca diversos especialistas que não conseguem viver da própria arte. A necessidade de trabalho também foi abolida. Na Ilha Marx, você desfruta de tudo, porque tudo é seu e todo mundo que produz faz isso voluntariamente. E você pode consumir o quanto você quiser. Saindo da Ilha Marx, eu quero te apresentar agora outra visão. Se você respondeu que dinheiro é algo que a sociedade consente, que ele é necessário e que o capitalismo não é algo imposto à sociedade, que é simplesmente a forma natural de como ele eclodiu, então você É um cara que não sabe nada de antropologia, provavelmente. Nada, absolutamente nada. Achar que o capitalismo é natural, né? Que o mínimo que você estudar de história ou antropologia, você percebe que o capitalismo foi imposto. Ele foi imposto mesmo, literalmente imposto, por estados. Por isso que ANCAP sonha com um mundo anarcapitalista, enquanto os anarquistas literalmente têm vários exemplos literais de socialismo libertário. Nós temos literalmente exemplos de socialismo libertário. E os ANCAPs não, eles fazem até umas analogias. Não, esse lugar aqui é meio parecido. Tem rei, tem imposto, tem tudo que a gente fala que a gente é contra? Tem. Mas, ó, é legal de se morar nesse lugar, então deve ser ANCAP, tá ligado? Os ANCAP, eles têm que dar esse miguezão. Você talvez seria adepto ao libertarianismo, ou anarcocapitalismo. Uma crítica que os anarcocapitalistas têm com o comunismo é que o comunismo prega que todos sejam iguais, mas não pelos bons motivos. Aristóteles disse que, se tudo é de todos, então nada é de ninguém. Um ser humano jamais teria vontade de cuidar de algo que é do outro, assim como ele toma conta daquilo que é seu. Então, né, só que não é que é do outro. Como, por exemplo, a empresa do meu chefe, por exemplo. A empresa do meu chefe é do meu chefe, tá ligado? Agora, a minha comuna é minha comuna. Então você tá meio certo. Você tá meio certo, cara. Porque o pessoal de qualquer sociedade dessas, qualquer sociedade anarquista, eles sempre trabalham muito melhor pra comunidade do que, por exemplo, sei lá, alguém trabalha pro patrão. Ainda mais recebendo um salário mínimo, tá ligado? Tá entendendo? Liberal. Por exemplo, por que pessoas estão mais propícias a jogar lixo na rua enquanto limpam a sua própria casa? Porque a partir do momento em que a gente sabe que algo é nosso, a gente quer ter carinho e cuidado com isso. Real. Eu acho muito mais difícil alguém jogar um lixo na rua na comuna. Na comuna que a pessoa mora. Eu acho muito mais difícil. Até porque, até em cidades que são bem municipalizadas e tal, que a pessoa tem um senso de que a cidade é dela, ela já não joga o lixo na rua. Isso é uma coisa que acontece. Só que aí o cara é liberal e tem a cabeça liberal, então ele não consegue imaginar que é de todos mesmo. Que a pessoa que vive lá fala, é minha cidade. Essa terra é minha, tá ligado? E não é porque é minha que é que o outro está privado dela. É minha, mas é dele também. É como se fosse uma sociedade, todo mundo é sócio daquele lugar. Isso. E uma sociedade comunista, no longo prazo, ela Sociedade comunista, entendeu? É realmente uma sociedade. não poderia se sustentar. Já que uma sociedade não consegue se sustentar, você tem pessoas que querem consumir o máximo possível sem necessariamente estar produzindo a sua parte. E isso Espantalho. Nenhuma sociedade anarquista foi assim, tá ligado? As pessoas querem consumir tudo e ficar lá dormindo e tal, tá ligado? Nenhuma. Pelo menos nenhuma que se consolidou, né?
Às vezes o cara vai pegar algum exemplo de algum lugar que nunca existiu, nunca se consolidou e fala assim: olha, esse lugar nunca existiu, nunca se consolidou, mas perceba, um monte de hippie se juntou num lugar, ninguém trabalhou, então não se formou sociedade nenhuma lá, e aí não aconteceu nada. Tipo, isso não é um monte de hippie se juntar num lugar, não é necessariamente anarquismo. Eles podem ser anarquistas, tá ligado? Mas não necessariamente anarquismo. Algo que o comunismo permite, que você possa simplesmente ficar sentado o dia inteiro sem produzir nada para a sociedade, enquanto você consome o trabalho voluntário de pessoas que, pelo bem comum, estão entregando o seu ofício. Eu não duvido que isso possa acontecer sim. Imagina que nós temos tantos excedentes na sociedade que não é necessário que todas as pessoas trabalhem. E aí alguém literalmente não trabalha por alguma razão, sei lá. Eu acho que isso pode acontecer, tá ligado? E eu não acho que isso vai ruir com a sociedade, igual liberais acham. E liberais são essa pessoa, normalmente. Um cara herdeiro que não fez nada da vida dele, além de ficar recebendo ações, é uma pessoa dessa. O cara recebe ações lá o dia inteiro. Ah, sabe, dólares de ações, não produz uma porra, não produz porra nenhuma. E aí o capitalismo tá funcionando. Todo mundo tem que trabalhar pra sustentar um cara desse que nunca trabalhou na vida, só ficou recebendo ações, tá ligado? Mas eles acham que é trabalhar. Isso é trabalhar. Se muitas pessoas, já que têm acesso a tudo, querem acabar consumindo mais do que o que elas... E por que elas vão querer consumir mais, mano? Não faz sentido. Isso é uma lógica que não faz sentido. Eu não quero consumir mais. Sabe que ele quer consumir mais? Ele não faz nada. Talvez sim, né? Porque ele deve estar querendo comprar mais carro, mais casa. Mas ele tá querendo pra ganhar cada vez mais. Mas essa lógica não faz sentido fora do capitalismo, meu irmão. Você já nasceu num sistema desse e acha que é assim que funciona. Não é assim que funciona. Senão, como que, sei lá, sociedades indígenas, por exemplo, ia fazer? Quem não tem que caçar vai comer tudo que nem um maluco da cabeça? Óbvio que não, né, meu filho? Produzem, então na verdade a consequência do comunismo é igual repartição de misérias, já que as poucas pessoas que de fato... Por favor, me dê exemplos disso. Pode me dar exemplos disso. Exemplos de uma cidade com milhões de pessoas, que nem, por exemplo, Rojava. Me fala aí como que o Rojava tá repartindo a miséria. Como que todo mundo tem que comer lá, mano? Mano, eles estão em guerra. Porque os países ao redor não aceitam que exista uma sociedade dessa no mundo. Eles não aceitam. Uma afronta pra todas as cidades do mundo um lugar desse existir. E aí é o Estado Islâmico fica atacando eles. A Turquia fica atacando eles. E mesmo assim lá dentro ninguém tá passando fome. Tá faltando casa. Tem saúde pra todo mundo. Tem casa pra todo mundo. Tem educação pra todo mundo. Meu irmão, liberal é só na base da mentira, meu irmão. Liberal só sabe mentir. Puta que pariu, mano. De fato estiverem inclinadas a produzir voluntariamente para o bem comum, vão estar sendo tão saqueadas pelos outros que confortavelmente querem disputar para pegar as suas migalhas sem produzir nada em troca, que existe tanta escassez de produção que todos ficam pobres. E ele tirou isso da onde? Da ilha fictícia dele. Não tirou da realidade. Ele decidiu que seria assim. Por quê? Porque ANCAP, eu não sei se ele é ANCAP, ele deve ser só liberal mesmo. Porque liberal, que gosta de Mises principalmente, eles fazem economia a priori. Mises já dizia, ciências econômicas só se dão a priori. E aí ele deduziu a priori na cabeça dele ali agora, tá ligado? Ele deduziu, falou, mano, pensa bem aqui. Ninguém vai querer produzir pros outros. Mano, as pessoas fazem do capitalismo. Elas fazem do capitalismo. Todo mundo produz pra ele. A cara dele. Todo mundo produz pra ele. Ele tem um monte de ação, um monte de lugar. Ele fica recebendo sem fazer porra nenhuma. Vamos supor que ele tem ação da Petrobras. Você acha que esse cara sabe qualquer coisa do processo da Petrobras? Que ele saberia trabalhar em qualquer coisa da Petrobras? Que ele saberia lá extrair um petróleo? Qualquer coisa da produção, tô falando. Não da parte, sei lá, de ganhar dinheiro, né? Porque comprar ação ele sabe. Você acha que ele saberia extrair um petróleo? Você acha que ele saberia refinar um petróleo? Você acha que ele saberia, sei lá, colocar gasolina no carro dos outros, pelo menos? Tá ligado? Ele não faz nada disso e ele ganha. Então todo mundo dessa cadeia inteira de produção que gera lucro pra Petrobras dando dinheiro a uma pessoa dessa. E incrivelmente não está ruim do capitalismo. Infelizmente, né? É justamente que por isso, para os libertários, a propriedade privada é algo essencial. Nada pode ser de todos. Tudo precisa ter um dono. Porque assim, movidos pelos próprios interesses capitalistas de poder buscar o lucro, o dono acabaria tendo um incentivo para aumentar sua produção de seus serviços, de seus produtos, para que ele possa assim ganhar mais dinheiro. Então, agora vamos dizer que existe essa outra ilha, que é não muito longe de Marx. Vamos dizer que essa ilha se chama Libertália. Em Libertália, a economia é completamente livre e, claro, não existe intervenção governamental. Todas as empresas... Economia livre ou propriedade privada, cara. Os dois juntos não tem como, né? Os indivíduos são livres para produzir e vender o que quiserem. O mercado regula tudo e por isso os preços são determinados puramente pela oferta e demanda.
Os habitantes em Libertália são livres para escolher onde querem trabalhar e, como resultado, a sociedade é altamente meritocrática pelo trabalho duro, pela habilidade. Ele deve achar que por ele ser herdeiro, ele mereceu. Eu tenho quase certeza. Porque ele tá achando que uma sociedade ANCAP seria meritocrática, onde as pessoas herdariam as fortunas que seus parentes pudessem conseguir, tá ligado? Isso seria uma meritocracia. Então ele deve ter convicção de que o pai dele ter deixado o dinheiro pra ele foi um mérito dele, tá ligado? E competência de cada indivíduo, pela sua coragem e resistência à tomada de riscos. Mas e em termos de reuniões, assembleias para decisões importantes? Libertália não tem nada disso. Isso significa que existem apenas uma série de empresas privadas que fornecem serviços normalmente associados ao que o governo tradicional ofereceria, mas agora estão sendo oferecidos por empresas de segurança, empresas de energia, empresas de saneamento, empresas de justiça, empresas de polícia e de defesa. Cara, isso, sério, numa teoria de Estado mesmo, isso é literalmente Estado, mano. Eles querem manter todas as estruturas estatais, sabe? Que vai ter regra privada, famosa lei. Aí a lei privada vai ser imposta pela polícia privada. Então se você voltar lá pra aquela definição do cara lá que o governo, que é o Estado, aquela parada lá que ele falou, que eu nem lembro mais o que era, praticamente, nem sei o que era, mas pode ter certeza que é ANCAP, aquele bagulho. Cadê? Vou ver se eu consigo achar aqui. Aqui. Puta, mano, eu vou perder. Ó, 11h54. Entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial determinada. Uma cidade privada. Vamos supor uma cidade privada. Ela tem o governo daquele local, certo? E necessariamente as pessoas que estão lá dentro vão ter que respeitar essas regras, certo? E vai ter uma área delimitada, certo? Então, mano, ANCAP. Cadê? Onde que era? 11h50. De justiça, empresas de polícia e de defesa. Esses serviços são prestados para outras empresas e outros indivíduos por meio de contratos, e que, se o cliente não ficar satisfeito, simplesmente procura uma empresa concorrente que fornece um serviço melhor. Libertário. O mundo já é assim, tá? O mundo já é assim, tá? Ô, pessoas liberais, o mundo já é assim. Se você não tá feliz com a Vivo, você pode ir pra Oi. Se não tá feliz com a Oi, vai pra TIM. Ah, mas tudo uma bosta. É, mas e aí? E aí? Vai fazer o quê? Chorar? Sobe uma antena. Ah, no anarcapitalismo eu podia subir uma antena. Mano, sabe quanto custa pra subir uma antena? Você não ia ser livre pra subir uma antena no anarcapitalismo, não. E outra, se na cidade privada tiver leis que não permitem subir antenas. Ah, então eu ia trocar de cidade privada. Isso não é outra cidade privada também. E se tem 5 cidades privadas nessa ilha, e as 5 cidades privadas não permitem subir antena? Porque a TIM chegou lá e já fez um acordo, não é corrupção nesse caso, é só um acordo, fez um acordo com eles de que vai fornecer internet pra todo mundo lá. Foda-se você, mano. O que importa é lucro. Lucro. Ah, mas aí eu vou embora então da área privada e vou voltar pro Estado. Pode ser também. Aqui, quem vai estar lá? A TIM também. Então já é assim, já tem essa liberdade, tá? Libertália não é um lugar livre de corrupção. Ainda existem seres humanos maus, empresários até, que acabam prestando serviço. Empresários maus até? Eu não acredito que existem empresários maus. Eu não tô acreditando. Ô, jovem de negócio, mano, eu nunca vi isso na minha vida. Serviços que são diferentes daquele que ele se dispôs a, de fato, assinar no contrato. Mas as empresas desses empresários rapidamente começam a ficar conhecidas como corruptas, como não idôneas, que acabam prejudicando a harmonia do todo. O que Mano, papo sério aqui. Alguém parou de comer carne da JBS lá? Já viu alguém parar de comer carne da JBS? Já viu alguém parar de comer carne da Friboi, por exemplo? Tá ligado? Pode ter um ou outro. Você acha que essas empresas estão perdendo dinheiro depois de casos de corrupção, casos de colocar papelão e carne? Você acha que elas estão perdendo dinheiro depois disso? Você acha que manchou e falou, nossa, ninguém mais vai consumir? A Nestlé tem trocentos casos de coisas atroces que ela já fez ao longo da história dela. E tá todo mundo consumindo. Eu tô com meus sucrilhos ali, mano. Tá ligado? Se a empresa é grande o suficiente, não tem boicote a ela, tá ligado? faz com que a população lentamente não veja mais confiança nessas empresas e deixe de pagar dinheiro para elas por isso. Por consequência, é questão de tempo até esses corruptos ou então produtores ineficientes ou prestadores de serviços incompetentes acabarem sendo engolidos pelo mercado e deixarem de lucrar. Em Libertália, eles acreditam nisso de verdade, né? E não tem exemplo real. Não tem.
Não tem uma porra de um exemplo real, mano. Fala uma montadora de carro, assim, sabe, uma empresa gigante que as pessoas boicotaram ela e ela deixou de existir. Eu não consigo pensar em nenhum, às vezes tem. Mas me dá exemplos aí, dá vários exemplos, né? Não, teve uma vez lá, há 3 séculos atrás, aconteceu isso. Não, vamos dar um exemplo de hoje. Onde está acontecendo isso hoje? Tem muita empresa gigante corrupta. Onde está acontecendo isso hoje? Consegue me mostrar? Hoje? Assim, mano, a Coca-Cola está falindo. Não está. O McDonald's está falindo. Não tá. Não tá. Tá ligado? A arte e a ciência não só prosperam, mas também ajudam a ilha a ser um grande polo tecnológico mundial, devido aos grandes investimentos de empresas privadas, locais e estrangeiras que visam lucro nessas áreas. Em Libertália, você é livre para nadar em um oceano de oportunidades, com a noção de que, sim, se você não trabalhar, não vai ter ninguém trabalhando por você para que você possa disputar as suas migalhas. O cara não trabalha. Tá ligado? No sentido de produção, né? O cara não produz, mano. Ah, não, mas comprar ação é trabalhar. Não, beleza, então você trabalha comprando ação. Mas no sentido de produção, o cara não produz. Se fosse numa cidade anarquista, esse cara não trabalharia. Né? Esse cara não trabalharia numa cidade anarquista. Ele é o cara que não quer trabalhar. Por isso que ele fala isso. Ele deve pensar, ele deve se projetar, sabia? Eu imagino isso. Essas pessoas devem se projetar. Falam, mano, se eu morasse numa sociedade dessa, eu não ia fazer nada. Logo, como eu sou o parâmetro de humanidade, e como eu não faria porra nenhuma, porque é essa minha vontade, desde que eu herdei o dinheiro do meu pai, eu nunca quis trabalhar na vida, então ninguém trabalharia, tá ligado? Mas ninguém vai se importar se você cai duro de um lado porque você foi incompetente a ponto de você não se mobilizar para aprender habilidades que o mercado está disposto a pagar ou para oferecer produtos e serviços que outras pessoas querem comprar. Como indivíduo, é sua obrigação produzir mais do que o que você consome para que você consiga manter uma vida digna. E aí? Qual dessas ilhas você iria querer morar? Deixa nos comentários aqui. Bom, em última análise, é possível uma sociedade sem Estado ser formada? A história ensina que sim, mas apenas sociedades pequenas. A natureza do ser humano talvez jamais permita que grandes sociedades trabalhem em conjunto no nível de cooperação. Eu acho muito bom quando pessoas que não têm a menor base de antropologia vêm falar de natureza humana. Sempre é liberal ainda por cima, mano. Liberal acha que sabe a natureza humana. Eles acham mesmo que eles sabem a natureza humana. E como que eles acham que eles sabem a natureza humana? É olhando para a própria sociedade que ele vive. Ele, mano, como minha sociedade é assim, eu acho que essa é a natureza humana. Vou estudar a respeito? Não. Vou falar que essa é a natureza humana? Vou falar que essa é a natureza humana. Por quê? Porque eu sou liberal. Liberal não estuda nada, mano. Liberal vive de mentiras, tá ligado? Que a gente acabou de ver. Na Ilha Marx, talvez o fato de você não possuir absolutamente nada, já que tudo é de todos, mas de repente quando você começa a distribuir o pouquinho que tem, das poucas pessoas que querem continuar trabalhando para todos, então você ter tudo acaba sendo igual você ter nada, o que inevitavelmente... Mentira. Mentira mesmo, literalmente mentira. Qualquer sociedade anarquista, literalmente anarquista, né? Falando de anarquismo. Qualquer sociedade que é literalmente anarquista, socialista libertária, não tem essa falta de alimentos. Não tem. Não tem, mano. Todo mundo produz mesmo. As pessoas estão lutando para proteger seu modo de produção. Porque elas sabem que a alternativa é capitalismo. Que elas vão ter que trabalhar 3, 4, 5 vezes mais para sustentar um cara que nem esse. Esse cara recebe sei lá quantos mil de ação. Ou chegou em milhões de ação. O cara que recebe milhões de ação não tem que trabalhar, mano. Não tem mesmo. E o medo desses caras de ter uma sociedade anarquista é essa. Porque ninguém vai sustentar um playboy recebendo ação. Então ele pensa, pô, mano, ninguém vai poder sustentar numa sociedade dessa. Então vai falir uma sociedade dessa. Tá ligado? É isso que esses caras pensam. Não existe produção. Esse cara, imagina, esse cara tem que comer. Quem produz a comida dele? Foda-se quem produz a comida dele. E o cara que produz a comida dele tem que produzir primeiramente pra ele. Opa, pra ele. Primeiramente pra ele. E pra outros acionistas. E pro patrão direto dele também. Tá ligado? Depois, o que resta, ele vai receber um dinheirinho do que resta. E aí ele vai comprar a própria comida que ele produziu. Isso é capitalismo. Só que pro liberal ele tem que mentir mesmo. Ele precisa mentir. É necessário para proteger esse sistema. Porque ele tá numa posição de privilégio, cara. Ele tá numa posição de privilégio. É uma maravilha para ele essa posição. Então, ó, ele tá lá na casinha dele, com os milhõezinhos dele na conta dele, e ele pensa, caralho, mano, quais são os tipos de sistema que pode ferrar com o meu sistema de vida? O sistema que todo mundo tem tudo. Se todo mundo tem tudo, eu vou ser uma pessoa igual a eles. Que absurdo. Eu herdei dinheiro do meu pai meritocraticamente. É um absurdo que eu seja igual a esses otários aí que estão trabalhando, tá ligado? Eu botar a mão na massa e produzir? Não, mano. E aí ele tem que fazer o quê? Ele tem que enganar todo mundo. Isso é enganar todo mundo. Ele tem que mentir. Ele não deu um exemplo real. Ele inventou uma ilha Marx na cabeça dele. Marx nem é anarquista. Ele inventou uma ilha Marx.
Obviamente ele não sabe nada de anarquismo, e obviamente ele não sabe nada de marxismo. Obviamente ele não sabe nada de nenhum dos dois. Porque se os marxistas de hoje em dia estão pensando em China. Eles não estão nem pensando em lugar sem Estado, eles estão pensando em China. E na visão do liberal aqui, não tem nem o que ele dizer. Na China ele também teria uma vida boa. Se ele chegar lá na China agora, comprar uma empresa e ficar vivendo tranquilamente, ele pode viver tranquilamente. Então não tem nem perigo para ele com os marxistas de hoje. Iria acontecer que em algum momento iria surgir núcleos de pessoas que iriam obrigar outras a trabalhar fazendo aquilo que a sociedade precisa e não só ao que as pessoas querem. Então, depois de um tempo, provavelmente alguns indivíduos teriam os seus direitos de liberdade violados, já que se todo mundo achasse que algumas pessoas deveriam trabalhar com algumas coisas que elas não querem em prol do bem comum, em prol do coletivo, isso inevitavelmente acabaria ferindo o princípio básico de liberdade que a gente espera de uma sociedade anarquista. Tirou da bunda, né? Sempre assim. Já na elite libertária, o que vai acontecer quando várias empresas se juntarem e formarem um monopólio de algum setor? Ou quando uma pessoa na base da hierarquia social não conseguir acesso aos serviços mais básicos, ou não tiver competência para produzir, ou então tiver habilidades que outras pessoas estão dispostas a pagar para ela trabalhar? Muitas pessoas vão se apiedar desses necessitados e muitas vezes até com razão, você simplesmente vai deixar o cara incompetente morrer. É assim mesmo que funciona no capitalismo. Né? Não tem ninguém morrendo de fome, as pessoas se apiedam das pessoas morrendo de fome na rua. E aí elas vão lá e alimentam essa pessoa que tá morrendo de fome na rua. É assim que funciona o capitalismo, né? É assim. E você vê como o liberal distorce a realidade, mano. Ele não se baseia na realidade. Ele seria assim, seria assado, tirei da minha bunda, assim, porque eu conheço a natureza humana. Tá ligado? Antropólogos falando que isso aí é tudo balela, que na verdade os meios moldam as características das pessoas, né? Os meios moldam as ideologias das pessoas. Nada, isso é mentira. Eu sei o que é, porque eu sou liberal. O liberal sabe das coisas. Morrer? Porque ele não teve acesso a estudo? Será que ele não deveria pelo menos ter merecido? Sociedade sem acesso a estudo. Já começa por aí. No anarcapitalismo não vai ter pessoas sem acesso a estudo. Receber algum estudo de graça para conseguir ter um mínimo de base para aí sim poder construir uma vida digna, oferecendo habilidades, produtos, serviços que o mercado está disposto a pagar. Ou seja, se a gente acredita que sim, a gente precisa ter o mínimo de empatia com as pessoas, então algum nível de controle coercitivo vai precisar existir. Os libertários ainda dizem que isso pode acontecer de forma voluntária, no sentido de sim, controle coercitivo de forma voluntária. Essa é boa, hein, mano? as pessoas elas podem ter acesso a esse tipo de habilidades, a esse tipo de educação de base para que elas se tornem seres minimamente qualificados para viver em sociedade por meio de doações voluntárias, de forma que só quem esteja disposto a pagar realmente pague por isso. E faz sentido, mas aí a gente se pergunta, a doação ela vai para algumas pessoas e vai deixar outras de lado? Será que vai ter doação para todo mundo? A gente não sabe. Pode ser que funcione, mas pode ser que realmente algumas pessoas sempre fiquem para escanteio. E pensa assim, na própria libertária. Imagina que tanto você e o seu vizinho são muito pobres, tá? E vocês se desentenderam. Pessoas pobres no anarcapitalismo. Óbvio, né? Óbvio. Né? Pessoas pobres em anarquia não vai existir. Não existe pobreza no anarquismo. O outro. Será que você vai ter dinheiro para pagar o serviço de uma empresa de arbitragem, de justiça, para dizer quem que tá certo e quem que tá errado? Não sabemos. Pode ser até que surjam outras formas de conseguir justamente fazer com que mesmo num ambiente completamente livre, sem qualquer tipo de coerção, mesmo pessoas que sejam muito pobres tenham acesso a esses serviços por meio da iniciativa privada. Mas a gente ainda tá para ver algum lugar que funcione desse jeito. Essas são Estamos para ver algum lugar que funcione da maneira anarcocapitalismo. Porém, nós já temos lugares que funcionam da maneira socialista libertária. Já temos, está há mais de décadas aí de pé. Realidade. Liberal, entenda. Vocês não se baseiam na realidade. A realidade refuta vocês, mano. Você tem que realmente ficar preso na prioristicidade mesmo, tá ligado? Porque se você for basear na realidade do mundo, vocês estão refutados, cara. É simples. É simples. Esse cara, ele conseguiu falar um monte de merda. São as grandes questões quando a gente tenta visualizar uma sociedade sem Estado. Muitas vezes existem soluções óbvias para a maioria dos problemas que a gente levanta. Mas às vezes a gente não consegue enxergar essas soluções justamente porque a gente realmente não precisa delas ainda. Afinal, anarquismo, seja na Ilha Marx ou em Libertália, são a nossa realidade. Então, diante disso, eu te faço uma pergunta. O Estado é algo que pode ser abolido ou ele é um mal necessário? Independentemente disso, que nunca vai ser um mal necessário. Para ele é um mal necessário, porque não tem como manter esse estilo de vida de ficar recebendo dinheiro do trabalho alheio sem uma estrutura estatal. É impossível. É impossível. É impossível. Pode ver, mano. Não tem como existir um lugar sem Estado
e com alguém vivendo do trabalho alheio assim, dessa maneira, tá ligado? Assim, não tem como alguém viver do trabalho alheio no anarquismo. Depende, tem sim, mano. Se você é uma criança, você tá vivendo trabalho alheio ali e tal. Você às vezes é incapaz de trabalhar, você vai estar vivendo trabalho alheio, sim. Mas não assim, de uma maneira exploratória. É como uma grande família. As famílias se ajudam. É assim que funciona. Apoio mútuo, autoajuda, sabe? A comunidade está junto ali. Só que aqui o que acontece com esse tipo de gente é que eles têm um excedente absurdo em cima do trabalho alheio. Uma pessoa que não trabalha numa anarquia, ela vai receber o básico para sobreviver. Esse cara não recebe o básico para sobreviver. Ele recebe excedentes absurdos de pessoas que estão trabalhando. É outra parada, tá ligado? É você buscar aprender habilidades que o mercado está disposto a pagar para que você possa não só não depender dos auxílios do Estado, como também conseguir viver uma vida próspera apesar da intervenção do governo na sua vida. E por isso eu desenvolvi um curso chamado Seu Primeiro Negócio, em que você vai aprender. É engraçado. Eu acreditaria nos cursos desse cara se ele tivesse tido negócios para ficar rico. Se ele tivesse feito um negocinho, fez a banquinha dele, e ele ganhou dinheiro com o negocinho dele e cresceu com isso, eu até acreditaria. Mas como eu já vi um vídeo muito antigo dele que ele fala que ele herdou o dinheiro do pai dele, então, né, pra mim isso aqui é só pra ganhar dinheiro mesmo. Mais dinheiro, né? E aí é fácil, né? Aí é fácil. Algo mais ou é só propaganda agora no fim? O negócio está aqui na descrição, mas caso você queira empreendedorismo e conseguir saber quais são, se inscreve no canal, ativa as notificações. É isso. É isso. Então é isso, galera. Era o que se esperava já. Já era o que se esperava. O cara só falou groselha, só mentiu, não sabia nem o que era anarquismo, achou que tinha alguma coisa a ver com marxismo, anarquismo, porque ele tá falando anarquismo ali. Achou que anarquismo e marxismo era a mesma coisa. O cara não soube dar um exemplo real, ele só deu exemplos imaginários, ele imaginou a ilha Marx e deu exemplos. Ele não soube apontar para o mundo real. Se ele tivesse pesquisado um pouco, ele podia falar dos zapatistas. Ele podia ter falado de Rojava. Podia ter falado da afinada Makhnovitina. Podia ter falado do El Rumoso. Tá ligado? Tá ligado? Mas não. Ele preferiu inventar na cabeça dele e falar: é impossível. É impossível. Só dá se for uma cidade pequena. E olha, as cidades pequenas são atrasadas. Você viu, né? Ele mandou essa, né? As cidades pequenas são todas atrasadas. Porque acontece muito isso mesmo. Liberal, não só liberal, tá? Já vi muito de gente socialista também esse pensamento. Mas principalmente liberal, não enxergam indígenas como seres humanos. Começa por aí. Eles acham que indígenas são incapazes de fazer as coisas. Mas é isso. Se eles estão preocupados em se alimentar e sobreviver, tá ligado? Produzir para o que é necessário para eles, pô, mas eles não estão deixando a gente morrer para fazer celular, mano. Absurdo. É isso, era o que eu esperava. Era o que eu esperava já. Mas é isso aí, galera. Se chegou até aqui, deixa um like aí no vídeo, que foi tenso assistir isso, né? Assistir liberal nunca é fácil. Deixa um like, deixa aí no comentário algo que só quem chegou poderia dizer. Fala o que é isso aqui, ó. Não, fala aí. Sei lá, mano. Caneta azul. Caneta azul. Beleza? Tamo junto, galera. Falou, até a próxima.